Oi, 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 crianças, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem, se cuidando direitinho. Bom, então, bem-vindos a mais uma aula de português. Nós vamos hoje revisar o nosso último assunto. Vocês lembram qual foi o último assunto? Dígrafo, não é isso? Nós vamos revisar o assunto dígrafo e vamos estudar um dígrafo em especial, o QU, hoje, tá certo? Então, aquelas recomendações que a Pro sempre dá para vocês. Procurar um lugarzinho quietinho para poder estudar, porque esse é o momento da nossa aula, tá bom? Então, o nosso assunto está lá na página 48 do nosso livro. Quem quiser acompanhar, pode abrir o livro e acompanhar lá. Na última aula, nós falamos sobre dígrafos. Se vocês se recordam, pronto. Quem não lembra, vai lembrar agora. Dígrafo é o quê? Dígrafo é o encontro de duas letrinhas que tem um fonema, um som. Duas letrinhas que tem um som, certo? Dígrafo vem de dois e grafo vem de escrita. Duas escritas, um som. Tranquilo? Isso vocês lembram, não? A família dos dígrafos, ela é um pouco grande. Nós temos quantos? 10 dígrafos consonantais que vamos ver agora. CH, LH, NH, QU, GU, S, C cedilha, XC, SC, SS e RR. A Pró colocou um exemplo. Lembra na nossa última aula? Para o dígrafo CH, tem uma palavrinha chaves. Para o dígrafo LH, a palavrinha abelha. Para o dígrafo NH, a palavrinha pezinho. Para o dígrafo QU, a palavrinha queijo. Para o dígrafo GU, a palavrinha guitarra. Para o dígrafo S, C cedilha, a palavrinha cresço. Para o dígrafo XC, eu tenho a palavrinha excesso, que eu tenho o XC e o SS. Para a palavrinha nascer, eu tenho o dígrafo SC. Para a palavrinha pássaro, eu tenho o dígrafo SS. E para a palavrinha carro, eu tenho o dígrafo RR. Então, 10 dígrafos. 10 dígrafos, tá bom? 5 numa família dos inseparáveis e 5 na outra família dos separáveis. Vamos lá colocar cada um na sua família agora. Dos inseparáveis, todos que têm H são inseparáveis. CH, NH e LH. E os que têm U também, GU e QU. Pronto, coloquei 5. O que sobra, os outros 5, são da família dos separáveis. Eu tenho RR, SS, SC, S, C cedilha, XC. Então, eu tenho 5 numa família e 5 em outra família. Então, formei 10 dígrafos. Tranquilo? Eu sei que vocês foram memorizando durante a semana. Na família dos inseparáveis, quando eu vou separar a palavra em sílabas, olha como eu faço. A Pró mostrou aí embaixo para vocês. Na palavrinha chuva, eu tenho o dígrafo CH, e então, se eles são inseparáveis, quer dizer que ele não pode separar. Tá vendo como eles ficaram juntinhos? Olha aí. Já para representar a família dos separáveis, eu trouxe uma palavrinha. A palavrinha pássaro. Estão vendo? O SS, eles podem ficar separados. Aí ficou uma sílaba e outro em outra sílaba. Tudo isso nós já aprendemos na última aula. A Pró está só revisando. Como separar? A Pró vai colocar o exemplo. Chuvisco, ficou o CH de um lado e o resto da palavra, porque ele não pode ficar separado. Telhado, o LH não separou. Abobrinha, o NH ficou juntinho. Querido, o QU nunca separa quando é dígrafo e nem quando não é dígrafo, ele sempre fica junto. E guitarra, olha como ficou. Guitarra tem 2 dígrafos. A Pró vai marcar para vocês aqui os dígrafos. Ó, aqui um e aqui outro. Tranquilo? Quando o dígrafo ele é separável, quer dizer que na sílaba ele pode ficar um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro. Vamos lá, na palavrinha carregador nós temos o dígrafo RR. Olha como ficou. Um R de um lado, outro R do outro. Tranquilo? Na palavrinha massa eu tenho o dígrafo SS. Ficou um S de um lado e outro S do outro. Na palavrinha excesso eu tenho 2 dígrafos. Aí eu tenho o X e o C separados e tenho o S e o S também separados.
Crescimento eu tenho o dígrafo SC e eles ficaram separados. E desse eu tenho o dígrafo S com o C cedilha, eles também ficaram separados. É assim que eu separo esses dígrafos, tranquilo? Vocês recordam que na nossa última aula sobre dígrafos, nós falamos que o GU e o QU, eles são um caso especial? Pronto. O GU e o QU, nem sempre eles são dígrafos. Não, não, não. Vai depender muito do som que eles têm. Se você escutar o som do U, quer dizer que não é dígrafo. Se o U ficar lá mudinho, quer dizer que é dígrafo. Então, vamos relembrar essa parte, caso vocês tenham ficado com dúvida. Bom, aqui eu tenho 4 palavrinhas. Eu tenho a palavrinha querido, que é escrita com QU, certo? E tenho a palavrinha guitarra, que é escrita com GU. Nas duas palavras eu tenho um dígrafo, certo? Na palavrinha guitarra eu tenho 2, só que o dígrafo que estamos estudando é o GU agora, tá bom? Então, eu tenho 2 palavrinhas e nas duas eu tenho dígrafo. Na palavrinha querido, o dígrafo QU, ele está sendo um dígrafo por causa do som, porque eu não escuto o som do U. É tanto que na palavrinha quarto, eu tenho o QU também, só que eu não tenho dígrafo na palavrinha quarto. Por que eu não tenho dígrafo na palavrinha quarto? Porque na palavrinha quarto eu escuto o som do U. Olha só, quarto, quarto, tá bom? E na palavrinha querido, olha só, querido, querido, o som do Q já com o do E. Nem falou o som do U, tá bom? Na palavrinha guitarra, gui, foi o som do G com o I. O U tá mudinho, então é dígrafo. Na palavrinha Gustavo, não é dígrafo. Não é dígrafo porque eu escutei o som do U, tá bom? Então, tem que sempre observar se a palavrinha que está escrita com G ou com Q é dígrafo ou não. Se você escutar o som do U, não é dígrafo. Agora, se o U ficar lá quietinho, mudinho, ó, então é dígrafo, tranquilo? E não é dígrafo. O nosso foco hoje são essas duas letrinhas, a letrinha Q e a letrinha U. A letrinha Q e a letrinha U são letras muito antigas. Esse relacionamento que eles têm é mais de 1000 anos juntas, isso mesmo. A letrinha Q, ela sempre virá acompanhada da letrinha U, certo? Menos quando for algum substantivo próprio. Fora isso, a letrinha Q sempre virá acompanhada da letrinha U. A letra Q, ela veio do alfabeto fenício, certo? Logo depois, ela foi adotada pelo alfabeto grego, que é o alfabeto melhorado que nós usamos hoje. Os etruscos, eles começaram a utilizar a letrinha Q, só que eles acabaram utilizando a letrinha Q e fazendo uma melhoria nela, para ela não ficar igual a dos outros alfabetos, para eles não passarem de invejosos. Eles começaram a juntar a letrinha Q com outro símbolo para indicar que era a letra Q dos etruscos. Os etruscos, eles eram um povo muito antigo mesmo, que vivia mais ou menos onde hoje é a Itália. E até hoje ainda existem muitas perguntas sobre essa civilização. Não existem muitas evidências do que eles faziam contando a história dele. Porém, o alfabeto que eles deixaram, as inscrições que eles deixaram, elas nos ajudam muito, porque foram base de vários alfabetos, que inclusive fazem parte do alfabeto que usamos hoje. A vai mostrar. Olha só o alfabeto deles como é diferente. Já a letrinha M dele já parece com a nossa, né? A prova vai marcar aqui de pincel para vocês. Olha aqui a letrinha M. Já tem 3 perninhas, como a do alfabeto grego que nós usamos. Vamos lá. Olha aqui o Q e olha aqui o U. A prova vai marcar para vocês. O Q e o U. Eles não queriam invejar 100% os gregos. Então, eles começaram a usar esse símbolo para a letra Q junto com aquele símbolo para a letra U. Então, juntaram os dois e formaram esse casal que até hoje não se desfez. Olha só como ficou, o Q e o U. Então, essa parceria aí da letrinha Q e da letrinha U é muito antiga mesmo. Depois que eles se juntaram, olha, nunca mais se separaram. Ou seja, em todas as palavrinhas que o Q estiver, o U tem que estar também.
Isso é uma herança histórica, lá do alfabeto etrusco, que depois passou para o nosso alfabeto grego, tá bom? Ok? Tranquilo? Pronto. Agora chegou aquele momento de nós exercitarmos o fonema. Vocês lembram o que é fonema? Fonema é o som que nós emitimos. Vamos lá. Se nós estamos estudando a família do que, vamos exercitar foneticamente o que com as vogais. Primeiro eu tenho quá. Depois eu tenho que. Depois eu tenho quó. Muitas vezes esse quota é lido como có, certo? Nas palavrinhas como quaresma, eu tenho o Q, o U e o A. Na palavrinha querida, que inclusive é um dígrafo, eu tenho o Q, o U e o E. Na palavrinha quilo, eu tenho o Q, o U e o I, também dígrafo. E para o Q, o U e o O, eu tenho a palavrinha quociente, certo? Professora, tem algumas pessoas que falam quociente. Não está errado, não, certo? Existem algumas variações para essa sílaba específica, tá bom? Quociente, vocês vão saber de onde é quociente. Lembra lá de matemática? Pronto, muito bom. Então, para a gente nunca mais esquecer, nunca mesmo, a letrinha Q e a letrinha U, elas vão ficar juntas sempre. Em todas as palavrinhas que você for usar a letrinha Q, você tem que também usar a letrinha U, certo? Esse é um relacionamento, ó, que tem muitos anos. Tranquilo? Então, essa foi nossa aula sobre a letrinha Q e a letrinha U, certo? A Pro deixou a atividade para vocês fazerem no caderno e no livro também, tá bom? Vamos lá falar sobre as atividades agora. Bom, no livro nós temos a atividade da página 53, 54 e 55. E temos também uma atividade no caderno. Isso, vamos fazer a atividade no caderno. A Pro vai explicar para vocês como vai ser. A partir desse momento, a Pro não vai mais aparecer na tela para não atrapalhar no momento da escrita. O que é que nós vamos fazer? Como vai funcionar? Do modo que nós fazemos na sala. Você está vendo a atividade aí na sua tela, você vai dar pause nela. Toda vez que a Pro for passando de imagem, você vai dar pause, vai escrever, aí depois você dá play de novo e espera o resto da atividade aparecer, certo? Escreve bem bonitinho, com a letrinha linda, que eu sei que você tem bem caprichada. Escreveu essa primeira parte, pronto. Depois que você escreveu ela, você dá play no resto do vídeo. Aí você vai pausá-la agora para escrever. No 3. 1, 2, 3. Pronto. Que bom você já escreveu essa primeira parte. Vamos ver o resto da atividade. A Pro vai explicar questão por questão. Na questão 1, diz: como podemos definir os dígrafos? Definir é dizer o que é. O que é um dígrafo? O que é um dígrafo? Aí você vai dizer, pode dizer com suas palavrinhas sem problema, mas qualquer coisa tem lá no livro essa resposta. Mas como é uma revisão, a Pro pede que você tente explicar com suas palavrinhas o que é um dígrafo. Na questão 2, quantos e quais são os dígrafos? Opa, duas coisas na mesma questão. Você vai dizer quantos são, a quantidade deles e quais são, quem são eles, certo? Na questão 3, você vai separar os dígrafos, vai colocar cada dígrafo na sua família. Os dígrafos que são separáveis, você vai colocar aí nesse retângulozinho dos separáveis. Você pode fazer esse retângulo com régua também. Pronto, não quero fazer um retângulo, quero fazer um círculo, quero fazer um quadrado. Tudo bem, você que escolhe, certo? Você vai e coloca os separáveis no lugarzinho deles e os inseparáveis no lugar deles também. Lembrando que são 5 em cada família. E na questão 4, olha só, vamos escrever um poema. Vocês lembram como é um poema? A Pro já explicou, não já? Poema é um tipo de texto que ele é escrito de uma forma diferente. Ele é escrito em coluna. Ele não precisa escrever até o final da linha. Isso mesmo. Você escreve geralmente ele centralizado. Centralizado quer dizer no meio da folha. Sobrando espacinho de um lado e espacinho do outro. Tá vendo o espacinho que é para colocar essa bonequinha? Tem que sobrar. E do outro lado também. Viu? Você vai escrever o poema e depois vai responder duas perguntinhas sobre ele.
Agora, você vai pausar essa parte para começar a escrever. No 3. 1, 2, 3. Pronto. Você vai continuar na atividade, escrevendo bem bonitinho. Não esqueça de fazer ele centralizado, certo? Você vai pausar essa parte agora para começar a escrever. Você está indo muito bem. No 3. 1, 2, 3. E estamos finalizando a nossa atividade. Quando você terminar de escrever o poema, você tem essas duas questões para responder sobre ele. Na questão A diz: localize no poema palavras que possuam dígrafos e as escreva abaixo. Ou seja, você vai pegar o seu lápis, pode ser lápis de cor, pode ser marca-texto. Agora que você já leu o poema inteiro, você vai fazer uma outra leitura, que é uma leitura específica, que a gente chama, uma leitura direcionada. Você vai ler o texto, só que agora você vai ser um caçador. Você vai ser um caçador de dígrafos. Você vai ler as palavrinhas com mais calma e vai observar em quais palavrinhas podem aparecer os dígrafos. Isso mesmo. As palavrinhas que aparecerem dígrafos, você vai escrever aqui na letrinha A, certo? Na letra B, diz o seguinte: quais dígrafos não apareceram no poema? Tem algum dígrafo que não apareceu no poema? Se tiver, você escreve lá embaixo. Ah, todos os dígrafos apareceram. Ótimo, aí você responde: todos os dígrafos apareceram no poema, certo? Então, boa atividade! Encerramos agora mais uma aula de português. Foi ótimo ter vocês comigo hoje nessa aula de revisão e aprendemos um pouco mais sobre a letrinha Q e U. Então, não esqueçam de pegar o vídeo da correção e observar o cronograma com as atividades que está lá no grupo também. As atividades a Pro bota geralmente no finalzinho da aula, como eu boto no slide, mas no dia que a Pro não botar, pode ver lá no cronograma que está lá explicando para vocês, certo? Um beijo e não deixe de ver a correção. Tchau, tchau!